Davi. Entre a amizade, a inveja e o exílio, a vitória sobre Golias transformou Davi, instantaneamente, num herói nacional. Saul não o deixou mais voltar para casa, mantendo-o permanentemente na corte. Foi ali, no Palácio Real, que nasceu uma das amizades mais profundas e puras registradas na Escritura. Jonatas, o filho de Saul, e príncipe herdeiro do trono, viu em Davi algo que transcendia a política e o protocolo. A alma de Jonatas se ligou à alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Fizeram uma aliança sagrada, e Jonatas tirou a capa que vestia e deu a Davi, juntamente com suas vestes militares, sua espada, seu arco e seu cinto. Era um gesto extraordinário, o príncipe herdeiro entregando simbolicamente seus direitos ao jovem pastor. Jonatas reconhecia que Deus havia escolhido Davi, e em vez de inveja, ofereceu amizade incondicional. Davi prosperava em tudo o que fazia. Saul o pôs sobre agente de guerra, e essa nomeação agradou a todo o povo e até aos servos de Saul. Davi saía às batalhas e retornava vitorioso. Sua sabedoria militar era evidente, sua coragem inspiradora. Mas foi justamente esse sucesso que plantou sementes venenosas no coração de Saul. Quando voltavam de uma vitória sobre os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíam ao encontro do rei Saul, cantando e dançando ao som de tamborins, instrumentos de alegria e símbolos, e cantavam alternadamente em coro. Saul feriu seus milhares, porém Davi, os seus 10 milhares. Aquela música, aparentemente inocente, foi como um mau lauminau no coração de Saul. Ele ficou muito irado, pois aquela palavra pareceu mal aos seus olhos. Disse para si mesmo: a Davi deram 10 milhares, mas a mim somente milhares. Que lhe falta, senão o reino? E desde aquele dia em diante, Saul olhava a Davi com desconfiança e ciúmes. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus tomou conta de Saul, e ele teve um surto violento dentro de casa. Davi, como de costume, tocava a harpa para acalmá-lo, mas desta vez, Saul tinha uma lança na mão. Subitamente, arremessou a lança, pensando: encravarei Davi na parede. Mas Davi se desviou 2 vezes. Saul havia tentado assassinar o homem que fielmente o servia, o guerreiro que lutava suas batalhas, o músico que trazia paz à sua alma atormentada. Saul começou a temer Davi, porque o Senhor estava com Davi e havia se retirado de Saul. Removeu Davi de sua presença e o fez comandante de 1000, talvez esperando que morresse em combate. Mas Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Todo Israel e Judá amavam Davi, porque saía e entrava diante deles nas batalhas. Saul ofereceu sua filha Merabe em casamento a Davi, mas com segundas intenções. Esperava que os filisteus o matassem. Depois ofereceu Mical, que amava Davi, estabelecendo como preço do casamento sem prepúcios de filisteus, novamente esperando sua morte. Davi foi, matou 200 filisteus e trouxe os prepúcios ao rei. Saul teve que cumprir sua palavra, mas sua inimizade só aumentou. Reconheceu que o Senhor estava com Davi e que Mical o amava. Saul teve ainda mais medo de Davi e tornou-se seu inimigo todos os dias. Uma noite, Saul enviou mensageiros à casa de Davi para vigiá-la e o matar pela manhã. Mas Mical, sua esposa, o avisou: se não salvares a tua vida esta noite, amanhã te matarão. Ela o desceu por uma janela, e Davi fugiu escapando. Mical colocou um ídolo na cama, pôs uma almofada de pelos de cabra à cabeceira e cobriu com roupa. Quando os mensageiros vieram, ela disse que Davi estava doente. Saul enviou novamente os mensageiros para verem Davi, ordenando: trazei-mo na cama, para que o mate. Quando descobriram o engano, Saul confrontou Mical, que mentiu dizendo que Davi a ameaçara. Davi fugiu para Samuel em Ramá e contou-lhe tudo. Encontrou-se secretamente com Jonatas, que não podia acreditar que seu pai realmente quisesse matá-lo. Combinaram um plano. Na festa da lua nova,
Quando Davi deveria estar presente, sua ausência seria testada. Se Saul reagisse com ira, confirmariam suas intenções assassinas. E foi exatamente o que aconteceu. Quando Saul perguntou por Davi, Jonatas deu a desculpa combinada. Saul explodiu em fúria violenta, chamou Jonatas de filho da perversa e gritou, enquanto o filho de Jessé viver sobre a terra: nem tu estarás seguro nem o teu reino. Manda buscá-lo e traze-mo, pois há de morrer. Jonatas perguntou corajosamente: por que há de morrer? Que fez? Saul arremessou a lança para feri-lo. Seu próprio filho. Jonatas se levantou da mesa ardendo em ira. Não comeu no segundo dia da festa, porque estava magoado por causa de Davi. No dia seguinte, Jonatas foi ao campo onde Davi se escondia, e através de um código com flechas, sinalizou que ele deveria fugir. Depois despediu o rapaz que carregava as flechas, e os dois amigos se encontraram pela última vez. Beijaram-se um ao outro e choraram juntos, especialmente Davi. Jonatas disse: vá em paz. Quanto ao que nós juramos, eu e tu, em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja testemunha entre mim e ti, entre a minha descendência e a tua descendência, que assim seja para sempre. Então Davi se levantou e partiu, e Jonatas voltou para a cidade. Era uma despedida de partir o coração. Davi fugiu para Nobe, onde o sacerdote Aimeleque, com medo, lhe deu pão consagrado e a espada de Golias, que estava guardada ali. Depois fugiu para Gate, terra dos filisteus, mas foi reconhecido e fingiu-se de louco para escapar. Finalmente chegou à caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam, desceram até lá para encontrá-lo, e ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam em aperto, todos os endividados e todos os amargurados de espírito. Davi se tornou o chefe deles, e eram cerca de 400 homens. Eram os marginalizados da sociedade, fugitivos de dívidas, descontentes com o governo de Saul, homens desesperados. Mas sob a liderança de Davi, esse bando de desajustados se tornaria o núcleo dos valentes de Davi, guerreiros lendários que conquistariam o império. Durante anos Davi viveu como fugitivo no deserto da Judeia. Saul o perseguia obcecadamente com 3.000 soldados escolhidos. Mas 2 vezes Deus entregou Saul nas mãos de Davi, e 2 vezes Davi recusou matá-lo. A primeira foi na caverna de En-Gedi. Saul entrou na mesma caverna onde Davi e seus homens se escondiam, para aliviar-se. Os homens de Davi sussurraram: eis aqui o dia do qual o Senhor te disse: eis que entrego o teu inimigo nas tuas mãos. Mas Davi apenas cortou, secretamente, a orla do manto de Saul. Depois, seu coração o acusou, até por isso, disse aos seus homens: o Senhor me guarde de fazer tal coisa ao meu senhor, ao ungido do Senhor. Quando Saul saiu da caverna, Davi o seguiu gritando: Rei meu senhor! Mostrou-lhe a orla do manto, provando que poderia tê-lo matado, mas não o fez. Saul chorou e admitiu: mais justo és do que eu. Tu me recompensaste com bem, mas eu te recompensei com mal. Bem sei que hás de reinar, e que o reino de Israel há de ser firme nas tuas mãos. A segunda vez foi no acampamento de Saul, no deserto de Zif. Davi e Abisai entraram de noite no acampamento onde Saul dormia, sua lança fincada na terra, junto à cabeceira. Abisai disse: Deus entregou hoje o teu inimigo nas tuas mãos. Deixa-me feri-lo com a lança cravando-o na terra de um só golpe. Mas Davi respondeu: não o mates. Quem há que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Bibe o Senhor que o Senhor o ferirá. Ou chegará o seu dia e morrerá, ou descerá a batalha e perecerá. O Senhor me guarde de estender a mão contra o seu ungido. Pegaram apenas a lança e o jarro de água, e saíram sem que ninguém acordasse. Do outro lado do vale, Davi gritou mostrando a lança, provando novamente sua integridade. Saul reconheceu:
Pequei, volta, meu filho Davi, pois não tornarei a fazer-te mal, porque foi preciosa aos teus olhos a minha vida. Eis que procedi loucamente, e errei grandéssimo. Mas Davi não confiou mais em Saul, e foi viver na terra dos filisteus, até que Saul morresse em batalha. Sua integridade havia sido provada. Recusou atalhos para o trono. Esperaria o tempo de Deus, mesmo que custasse anos de exílio e sofrimento. Todos os dias teremos um novo vídeo no canal. Se inscreva para não perder nenhuma novidade. Curta e compartilhe para nos ajudar a continuar.